Boa noite pessoal. Deixa eu aqui. Boa noite a todo mundo, obrigado pela participação. Vou aqui chamar a Marciele. Hoje nós teremos uma super conversa com a Marciele Martins. Eu costumo brincar com ela que ela é a nossa rainha dos tapings. Então, quem não conhece vai conhecer um pouco. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela no mundo da fisioterapia, mostrar um pouquinho da importância que tem a questão do acompanhamento pós-operatório, né? E também falar um pouquinho sobre a Mar já está entrando aí. Falar um pouquinho sobre de todos esses cuidados aí que envolvem o pós-operatório, é claro, com enfoque no splint. Boa noite, boa noite. Vamos esperar só mais um pouquinho. Beijo pra Tati. Oi. Oi. Oi, Mar. Tudo bem, doutor William? Tá me Tudo ouvindo? bem? Me vendo? Tudo certo? Tô te ouvindo. Ainda a imagem não tá aparecendo, mas a voz eu tô te escutando. Então, vamos ver o que está acontecendo. Nada ainda? Ainda não, deixa eu ver aqui se eu consigo chamar de novo. Tá aqui como conectando. Nunca fiz explante de glúteo, estão me perguntando ali a Joyce, mas sempre tem uma próxima vez, uma primeira vez. Acena aí pra mim. Aí, aí. Chamando a Marci de novo. Tina. Oi, Marci. Conseguiu Oiê. entrar? Tô te Consegui? ouvindo. Não Não está tô me te aparecendo. vendo. Não está me vendo? Ai, 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 Pessoal, ai, dá um ai. feedback aí, ver se tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Vou tirar Wi-Fi, quem sabe melhora. Tá bom, vamos ver se a gente entra aqui. Tati de Brasília, beijo. Pôr no 4G. Tá, então eu também vou tentar pôr meu 4G, né? Só eu ainda apareci, né, Sil? Tá. Ah, entrou! Ei, deu Entrou! certo. Ai. Deu certo? Indo buscar Boa o plano noite, B. Mar. Deu. Eu não tenho plano B, ó. Ou é aqui, tá? Mar, primeiramente, ô Márcio, muito obrigado por ter topado essa conversa, né? Eu acho que Imagina. um dos grandes desafios no pós-operatório de qualquer cirurgia plástica, mas claro que hoje a gente vai focar um pouquinho mais sobre o explante, é o cuidado Uhum. pós-operatório. Eu costumo falar que, na verdade, a parte fácil eu faço, tá? A parte fácil eu vou lá, opero, corto, resolvo, né? Mas a recuperação, a, a reabilitação daquela paciente que me pergunta, doutor, 3 dias depois eu posso viajar para o Nordeste? Eu falo, olha, não é bem assim, né? É. Ou então, ah, não, doutor, eu só quero uma lipozinha aqui no meu culote. Será que não é onde eu moro? Eu costumo falar que não, né? Por causa dos riscos e dos cuidados que a gente tem que ter. A chamar já volta. Marcelo. Voltei, voltou. Te Travou? ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ô, Marci, fala um pouquinho sobre você, se apresente, por favor. Tá. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Marciele, eu sou fisioterapeuta, resido em Curitiba desde que me formei e fui privilegiada em poder trabalhar com pós-operatório desde o começo da minha carreira.
Eu falo que a cirurgia plástica foi realmente um grande presente que a fisioterapia me deu, né? Ao longo desses anos, a gente vem buscando sempre aprimorar os tratamentos, e com isso, né, nós chegamos ao modelo que hoje nós estamos utilizando. Eu sempre falo, né, para os pacientes e para os alunos, isso não significa que isso é uma verdade absoluta, né? Isso é o que a gente tem de melhor para hoje. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, eu vou estar aqui falando, né, de coisas diferentes do que a gente realiza hoje. Isso faz parte dos estudos, isso faz parte de qualquer crescimento profissional. Mas hoje, né, eu posso falar com muita propriedade para os meus pacientes, para os meus alunos, que o que eu faço é o que tem de melhor hoje disponível no sentido de reabilitação, né, de promover para o paciente um completo acompanhamento pós-cirúrgico, né? Tá me ouvindo? E é isso. Tô te ouvindo bem. É o que eu amo fazer e é o que eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Ô Márcio, uma das grandes dúvidas que eu vejo no dia a dia no consultório é, doutor, quanto tempo depois da cirurgia eu posso começar a drenagem, né? Eu acho que fala um pouquinho também para mim da importância dessa paciente fazer a drenagem com alguém qualificado. Veja, eu já tive algumas pacientes que fizeram ali com a vizinha, com a cunhada, com a prima, que querendo ou não tinha uma capacitação adequada para fazer uma drenagem pós-operatória e o resultado não foi legal. Fala um pouco sobre a questão da gente fazer um pós-operatório bom com um profissional qualificado, assim como quando começar com essas drenagens e com essa reabilitação. Certo. Hoje, com os avanços, né, nós podemos começar de imediato já em bloco cirúrgico, né, que é aí um grande diferencial, que é a realização imediata, né, com bandagens elásticas. Então, esse seria de início um grande diferencial da reabilitação. Não realizando isso, a gente pode fazer iniciar o mais precoce possível, né? E isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque ainda muitos médicos, né, acabam encaminhando muito tarde esses pacientes, por medo, por receio de dar algum problema, né, de ser manipulado de forma inadequada. E isso atrapalha muito o nosso trabalho, né? Porque se eu consigo atender esse paciente precocemente, eu consigo fazer com que muita coisa seja prevenida. Então, eu consigo frear a resposta inflamatória, freando a resposta inflamatória, eu consigo prevenir fibroses, aderências. Então, muita coisa pode ser prevenida se essa intervenção for precoce. Diante disso, eu sempre faço um apelo, né? Se não puder fazer o intraoperatório, que comece o mais precoce possível. Eu confesso que cada vez, claro, né, a gente aprende, morre burro, né? Mas eu confesso que para mim aquelas fitas no corpo, eu falo, meu Deus, isso vai virar uma carne viva, isso vai levantar bolha, né? Isso aí não segura nada. Então hoje eu dou a minha mão à palmatória, porque eu vejo, para quem não sabe, a Marciele já atendeu algumas pacientes minhas e que já desenvolveu um trabalho sensacional na liberação de tecido fibrótico ali, da fibrose, retração cicatricial. E então, hoje eu dou minha mão à palmatória, Marci, porque né, a gente tem que se render aí ao que há de moderno. A gente sabe que existe uma ciência por trás disso, não é um achismo, né? Mas com relação, assim, ó, fazer ou não fazer a bandagem, quais são os benefícios de fazer a bandagem? E me fala, tá, a paciente mora lá não sei onde, não tem acesso a isso. Uma drenagem manual resolve? Como é que é isso? Quando que um é mais indicado que o outro? Ou até mesmo quando os dois podem ser indicados de uma maneira conjunta? O padrão ouro, vamos dizer assim, seria... Opa, desculpa, caiu aqui. O padrão ouro seria... caiu aqui, desmontou. Seria a realização das bandagens e, obviamente, né, dá para se iniciar, inclusive com laser, em centro cirúrgico. Eu já realizo isso muito em cirurgias de face, que tem um comprometimento muitas vezes de retalho. Então, isso já pode ser começado em bloco cirúrgico.
Se isso não for possível, se a tua cidade, né, não tem profissionais com essa formação, a gente pode iniciar o mais precoce possível. A drenagem, ela ficou muito conhecida por todos que realizam cirurgia plástica, né, que realmente médicos que fazem cirurgia plástica. A drenagem, ela é um braço do tratamento, né? Ela nunca deve ser feita de forma isolada. Agora estão falando que não tá, minha imagem não está muito boa. Ela nunca pode ser feita de forma isolada, né? Eu falo que quando a gente oferece apenas um recurso para o paciente, nós estamos oferecendo muito pouco quando envolve fisioterapia, quando se envolve reabilitação. Então, eu sempre falo, busque um profissional, né? Estão falando que está travando. Então, o ideal é que busque um profissional que realmente tenha habilitação para desenvolver o pós-operatório de forma completa, né? Então, a drenagem, ela vai te trazer conforto, ela vai te trazer alívio com relação ao edema, mas a drenagem, ela não traz benefícios do tipo, eu preciso de movimento no pós-operatório, por mais que eu tenha cicatrizes, eu posso manipular esse paciente, liberando uma amplitude de movimento que seja segura para ele. Então, quando a gente tem esse olhar para o paciente, pensando em musculatura, pensando em articulação, pensando em tecido muscular, é outra reabilitação. Então, deixa eu tentar de novo aqui, ó, vou tentar pôr no Wi-Fi. Eu estava no 3G e o pessoal tá reclamando um pouquinho do meu 3G. Você só não tá, mas a tua voz tá ótima. Peraí que a Márcia está reconectando. Gente, podem mandar a pergunta aí que quando der a gente vai respondendo, tá? É sempre importante essa participação de vocês aí junto. Uhum. Tá me ouvindo Voltou. agora? Voltou. Tô te ouvindo bem, a imagem está um pouquinho mais escura, mas pode falar. Ó, deixa eu te falar. Eu costumo falar assim, que claro, existe a fibrose, que é um processo de cicatrização, principalmente naquele espaço onde foi retirado alguma coisa. Então, numa lipo, num explante, vai ficar aquilo ali, né? Então, vai ficar aquele tecido cicatricial. Mas, por exemplo, em lipo, hoje cada vez mais a gente faz lipoenxertia na mama ao invés de uso da prótese, né? Principalmente em caso de explante. Mas eu costumo falar, existe fibrose e existe buraco, tá? Buraco é onde, querendo, com certeza não foi por querer, mas o cirurgião tirou um pouquinho de gordura a mais do que deveria. E existe a fibrose, que é o tecido cicatricial esperado. Você consegue diferenciar isso? Onde foi aquele lugar onde fez buraco, de onde é uma sequela cicatricial? Com certeza. E o fisioterapeuta que trabalha, ele tem que se diferenciar isso. Porque tem muitos profissionais desenvolvendo tratamento inadequado por erro diagnóstico, né? Por não fazer uma avaliação correta. Porque tecido que foi removido em excesso, infelizmente, nós não temos muito o que fazer. Isso vai ter que fazer uma lipoenxertia, colocar mais gordura. Não, o trabalho da fisioterapia acaba sendo limitado nesse sentido, né? Já quando eu tenho uma fibrose, eu tenho um excesso de tecido de cicatrização que normalmente está associado com uma falta de mobilidade desse tecido. Então, eu consigo, sim, através de técnicas fisioterápicas, mobilizar esse tecido e que essa mobilidade tecidual seja recuperada. Olha que interessante que a Márcia falou. Fisioterápico, gente. Quem sabe, quem conhece, sabe do anatomia, de fisiologia, né? Não é chegar lá e fazer uma massagem. Vamos lá, não vamos menosprezar os massoterapeutas, não é isso. Mas talvez o enfoque num tratamento é numa reabilitação de um paciente. É uma cirurgia estética? Isso. Muitas vezes é, ok. Mas não deixa de ser uma reabilitação, né? Então, esse manuseio correto dos tecidos implica diretamente no resultado de uma cirurgia, né? Ô, Márcia, me fala um pouquinho, além do taping, muitas vezes há uma associação de ultrassom, radiofrequência, laser. Você usa no teu dia a dia? Você recomenda? Cortou, desculpa. Cortou, eu não ouvi. Não, laser, radiofrequência, ultrassom.
O que acontece? Com relação ao ultrassom, embora ele ainda seja muito utilizado, de tudo que eu estudo, eu contraindico os 30 dias de forma absoluta, tá? Eu não utilizo isso, a não ser o laser, né, que é um laser de baixa potência, que ele diminui resposta inflamatória, eu consigo modular o processo cicatricial utilizando ele, enquanto esses aparelhos, eles podem gerar uma resposta proliferativa, que não é benéfica nesse início. Então, eu não indico que os pacientes realizem radiofrequência, ultrassom, todos esses recursos que podem gerar uma inflamação, né? Potencializar esse processo. Já o laser, não. A gente consegue ter uma resposta super positiva, modulando a resposta inflamatória com o uso dele. Perfeito, perfeito, Márcia. Você falou um pouquinho de leve sobre músculo. Eu tenho uma dúvida e eu quero talvez até saber da tua opinião com relação a isso. Muitas pacientes que têm prótese submuscular, eu acabo realizando o explante e refixando a musculatura peitoral. Muitas vezes eu vejo que esse músculo está atrofiado e esse músculo ele fica preso na prótese. Quando a gente refixa esse músculo, você acha que é capaz, através da fisioterapia, alongamento, tratamento fisioterápico, restituir, vamos dizer assim, a função original desse músculo? Ou uma vez atrofiado, a gente não consegue reverter esse quadro? Não, é possível de reverter sim, né? E pacientes nessa situação são pacientes que acabam fazendo uma alteração postural, né? Então é importante que nós trabalhemos esse paciente pensando nisso, né? Então, é um reequilíbrio de toda essa musculatura, buscar o sinergismo dessa região, né? Então, assim, é possível, desde uma liberação muscular, realmente, pensando em devolver mobilidade para essas fáscias, para essas interações, né, entre tecido, e até uma recuperação de força, de tônus muscular. É totalmente possível, sim. Eu vejo, Márcio, que até mesmo por causa da prótese, às vezes por causa do posicionamento, do peso, do tamanho, a paciente acaba adquirindo uma postura um pouco diferente do habitual, e isso, essa consciência corporal, às vezes ela demora tempo para restituir quando a gente retira a prótese, né? Então, muitas vezes a paciente vem com aquela mesma postura de antes no consultório, eu falo, não, agora vamos corrigir essa postura, vamos readequar a tua postura, vamos reaprender a equilibrar a tua cintura escapular, né? E querendo ou não, evitando aí uma possível hérnia, uma possível dor nas costas no futuro. Ó, você Justamente. abriu uma caixa de perguntas aí hoje, né? O que que o pessoal Abri. andou perguntando para você que a gente pode responder? Então, me perguntaram muitas coisas. Perguntaram sobre a liberação, se é possível liberar essa amplitude de movimento de imediato, né? Eu vou dizer do ponto de vista da fisioterapia e depois você me diz do ponto de vista cirúrgico, né? Mas o que eu vejo? Existe uma amplitude de segurança que a gente pode. Existe uma amplitude de segurança que a gente pode fazer com que esse paciente tenha, sem prejudicar o procedimento, né? Sem prejudicar a cirurgia. Então, 45 graus de abdução e 45 a 90 graus de flexão de ombro são movimentos que não geram prejuízos para essas cicatrizes, né? Então, dentro disso, sendo orientado esses exercícios por um profissional, não vejo problema nenhum deles serem feitos de forma imediata. Até porque a gente tem que pensar em função, né? Esse paciente, ele operou, mas Sim. ele vai ter que ter a função preservada. Então, eu iniciaria já de imediato, de forma passiva, evoluindo para um ativo assistido e até que esse paciente consiga fazer isso ativamente. Perfeito. Gente, eu costumo falar, Marci, na verdade, assim, a gente opera mama, faz lipo, né? Mas lembrem-se, a perna geralmente eu não opero. Então, tem que mexer essa perna, tem que ter uma amplitude limitada, claro, de movimento, mas deixar o corpo totalmente em repouso, principalmente as pernas, a gente acaba se sujeitando a um risco maior de uma complicação vascular, uma trombose, alguma coisa assim.
né? Com relação à área operada, é óbvio que você vai ficar com o braço mais quietinho, a barriga que fez a lipo um pouquinho mais dolorida, mas a reabilitação precoce vai ajudar no tratamento do edema, da dor, da cicatriz. Então, sim, antes talvez eu achava que o tape não era uma coisa assim tão interessante. Hoje eu já revejo meus conceitos, né? A drenagem, algumas pacientes perguntaram, sim, eu acho que a drenagem é fundamental na reabilitação, na cicatrização, na recuperação desse paciente que fez uma cirurgia plástica. Eu acho fundamental. Uhum. Mais A gente sempre perguntas? pode associar. Outra coisa que a gente tem que falar também, porque muita gente acredita assim, que fazer a drenagem, eu vou lá, o paciente drena uma vez, duas, três vezes na semana. E esse paciente volta para casa, ele fica parado, deitado, não faz mais nada. Já existem estudos que mostram que a drenagem linfática e o exercício, eles são similares na redução do edema. Então, isso é extremamente interessante porque se eu tenho uma função muscular ativa, eu também vou estar contribuindo com a resolução do inchaço, do edema, né? Então, muitas vezes o paciente ele fica dependente da drenagem linfática, mas existem muitas formas de se drenar um paciente. Então, a Não faz a bandagem parte pode... dele, né? Não faz a parte dele. Isso. Você vai lá e sua lá 1h30 e, né, precisa ter cada um fazer a sua Teve, parte nesse processo. Isso mesmo. Teve uma pergunta para você. Após a retirada, como fica a questão do músculo? Se há um prejuízo muscular? Você respondeu já isso há pouco, né? Dizendo que sim, mas eu queria que você falasse mais. Numa remoção de silicone, doutor William, tem prejuízo para a musculatura? Tem casos que é preciso remover parte? Sim, tá? Existem basicamente duas posições que o silicone se encontra, ou por cima, mais superficial ao músculo peitoral maior, ou por baixo do músculo. Dependendo de como está a cápsula, dependendo de como está a adesividade dessa prótese, da cápsula nessa musculatura, às vezes há um machucamento, vamos dizer assim, desse músculo, né? Não chega a ter uma retirada total desse músculo, mas às vezes esse músculo ele fica machucado. Em alguns casos em que a paciente já fez mais de um procedimento, 2, 3, 4, 5 próteses, o músculo ele já está meio que destruído. Então ele já não tem mais aquela integridade. Eu sempre que possível, quando retiro uma prótese submuscular, para as pacientes é interessante para quem está vendo a gente, que assim, para colocar a prótese submuscular, o peitoral está aqui. Então é necessário um corte nas fibras do músculo para criar um espaço e colocar a prótese embaixo. Quando a gente tira essa prótese com a cápsula, esse músculo ele pode ficar meio solto. E sempre que possível a gente faz o reparo do músculo, muscle repair. A FEM sempre fala nisso, na tentativa de restituir a anatomia original. Então a gente costura novamente o músculo na origem dele. Por isso que eu te perguntei, né? Essa costura eu vou lá, faço, mas a gente espera que esse músculo ele cicatrize e ele volte a ter a função na cintura escapular, né? Porque é um pouco fisiologia, né? Do movimento, da postura. Se você tem essa porção do músculo ausente ou atrofiada ou parcialmente desfuncionalizada, você acaba sobrecarregando outras musculaturas, levando às vezes a uma dor nas costas, para escapular, ombro. Então eu já vi algumas pacientes que após o explante submuscular, elas melhoraram de algumas dores nos ombros e nas costas. Tem o peso da prótese? Tem o peso, mas geralmente não é algo tão significativo. O que eu vejo muitas vezes é essa restituição da anatomia da musculatura, que você falou, a sinergia dos músculos para poder ter o equilíbrio ideal da postura, né? Então, Não, pode falar, pode falar. Não, então eu tento, né, restituir a essa funcionalidade, a anatomia original, mas sabendo que não é sempre que é possível fazer isso. Eu já tive casos de pacientes que me procuraram num pós-operatório tardio de inclusão de prótese, que se queixavam de dores assim, que achavam que tinha tumores, que tinha alguma coisa com relação à mama, fizeram ressonância magnética e a dor persistia e não se encontra causa física. E aí, num dos casos,
que eu tratei, quando eu avaliei essa paciente, ela tinha uma retração de toda a musculatura anterior, né? E essa retração era o que gerava dor. Então, quando eu tratei essa paciente, não fiz drenagem, porque não tinha indicação de drenagem naquela fase do pós-operatório, ela já tinha 3, 4 meses, e foi feito só um trabalho muscular. E foi muito engraçado, assim, que ela me mandou mensagem uns 2 dias depois do atendimento falando assim, que milagre é esse, né? Que a minha dor melhorou. Então não era milagre, né? Realmente ela tinha uma musculatura que estava toda contraturada por conta da postura que foi adotada pela própria inclusão da prótese e que depois, a partir do momento que a gente libera, obviamente a qualidade de vida dessa paciente melhorou muito, né? Então, isso é bem, eu acho bem interessante. As pacientes muitas vezes vêm, né, querendo retirar a prótese, algumas querendo colocar, mas é importante entender que o corpo às vezes se adapta bem às próteses, que é o que acontece na maioria das vezes, e tem corpo que não se adapta bem à prótese, né? E que a gente talvez tenha que respeitar essa individualidade e entender que cada organismo responde de uma maneira diferente. Tem algumas pacientes que falam, doutor, mas desse lado aqui fez uma fibrose e do outro não fez. Eu falo, olha, eu juro que fui eu que operei os 2 lados, mas às vezes a cicatrização ela não é exatamente previsível, né? Você bem sabe mais do que eu que numa mesma cicatriz cirúrgica, às vezes a gente tem uma cicatriz super linda e uma cicatriz super feia. Uma área de lipo, de um lado incha horrores, do outro lado não incha nada. Então, é interessante entender isso. O Márcio, falando em cicatriz, falando em explante, cada vez mais hoje, né, no mundo do explante, a gente usa a lipinxertia como um dos métodos para reconstruir a mama no lugar da prótese. Mas aí eu vivo um dilema, né? Porque eu tiro a prótese e eu deixo aquele espaço vazio potencialmente ótimo para acumular líquido, secreção, fazer uma fibrose lascada, e ao mesmo tempo eu tenho gordura, que eu enxerto na região do subcutâneo da mama, e eu quero que aquela gordura ela tenha um formato, um volume e não seja reabsorvida. Na tua experiência, como é que você lida drenagem para melhorar a cicatriz, fibrose, ao mesmo tempo drenagem para não reabsorver a gordura? É diferente, por exemplo, do bumbum, que a gente só coloca gordura. Sim. Mas eu vou ter que ter um equilíbrio de forças aí. Eu tenho que apertar para diminuir a fibrose, o edema, mas eu tenho que deixar solto para a cicatriz, para a gordura não absorver. Como é que você vê isso? Que eu não tenho uma resposta para isso. O que a gente vê na prática clínica é buscar o equilíbrio, é buscar o meio termo, né? Então, normalmente, quando eu faço, né, o intraoperatório, que a gente usa a bandagem elástica, nós vamos conter as áreas que podem ser contidas com segurança. Então, a gente vai gerar uma tensão na fita para gerar uma barreira. Que isso até é uma forma da gente acomodar melhor essa gordura, né? Criar uma limitação para ela. Porém, a gente não usa tanto a enxertia para não ter prejuízo de acelerar a reabsorção, né? Então, realmente, o sutiã convivo, ele vai nos ajudar nisso, de dar esse suporte sem gerar uma compressão excessiva. E com as bandagens nós vamos equilibrando os lugares que precisam de uma compressão maior, né, com relação à própria formação de seroma, prevenção também do seroma acontecer nesse pós-operatório imediato, né? Então é buscar um equilíbrio. É por isso que o profissional ele tem que estar atento a tudo, de saber a hora de parar e saber a hora que a compressão ela é benéfica, né? Não existe receita, né? Eu não posso falar para um paciente, em você eu vou fazer isso e aquilo. Né? Isso é impossível quando a gente fala ainda mais em Sabe o que eu acho que é uma das coisas assim, mais legais do taping intraoperatório? O fundamental é essa interação da equipe. É muito importante a paciente achar que o médico, não é só o médico que vai resolver tudo, né? Graças a Deus, assim, a gente tenta cada vez mais agregar pessoas que vão contribuir para o pós-operatório. Eu acho que uma pessoa craque em agregar coisas, agregar valor, agregar qualidade no tratamento é você, né, Marcele? Que hoje tem um curso super bombado Brasil afora, até fora do país.
Então, fala um pouquinho também da tua experiência enquanto não só fisioterapeuta, mas como também uma profissional empreendedora no sentido de agregar valor ao que você faz. Esses dias eu tive uma aula super interessante em que a gente tem que saber diferenciar o preço do valor. Preço é aquilo ali, você vai pagar R$ 5. O valor é a percepção do que você está comprando ou adquirindo. Às vezes tem coisas que têm o preço de R$ 5, mas não tem o valor, não é possível mensurar o valor, porque valor também fala um pouco de experiência, né? Fala um pouco sobre isso, Marcele, porque eu acho que você é um exemplo aí no mundo da saúde, né? Em questão de agregar valor ao que você faz. Eu sempre. O caro e o barato ele é muito relativo, né? Para muita gente que conseguiu entender o valor de um trabalho, aquele preço é barato, né? Para aquela pessoa que não conseguiu entender o valor do trabalho, aquele preço pode ser caro, né? Mas o que eu vejo? Profissionais que estudam, profissionais que oferecem um serviço de excelência, eles agregam valor. Então, são profissionais que não vão cobrar valores, entre aspas, aí, abaixo do que o mercado vem praticando, né? Então, hoje, a própria fisioterapia é um referencial de honorários. Então, existe um mínimo que nós devemos cobrar para determinados procedimentos. Né? Quando eu realizo um trabalho, um tratamento que eu ofereço resultado em poucos atendimentos, obviamente eu vou agregar valor com relação a isso. Então, eu atendi uma paciente com uma bichectomia, uma paciente que está com muito edema, estava com edema na face, e ela chegou para mim achando que eu ia fazer nela 5, 10 atendimentos. A minha proposta de tratamento foi 2 atendimentos, e eu tenho certeza que ela estará bem em 2 atendimentos, né? Então, essa é a diferença de você agregar valor. Eu ofereço resultado, em contrapartida, eu vou cobrar um valor que eu acho justo para oferecer aquele resultado em 2 atendimentos, né? Então, o que eu vejo é isso. Eu trato fibroses, eu trato complicações cirúrgicas e eu faço pós-operatório imediato, né? E muitas vezes as pessoas comparam o meu preço com o preço de outro. E aí, obviamente, vão falar assim, a Marciele cobra mais caro do que os colegas, né? E não é isso, é o valor do meu trabalho, ele é é diferente do valor de outros. É isso mesmo, né? A gente, até umas pacientes falam, ai doutor, você tá famoso, você ficou careiro. Eu falei, gente, é a questão do preço e do valor mesmo, né? Eu, longe disso, hoje eu estava falando com o meu psicólogo, inclusive um abraço para o Humberto, se ele estiver me vendo aí. Eu falei, gente, eu acho que a gente tem que se sentir confortável com aquele valor que a gente está cobrando pelo serviço ofertado, né? Eu falo, no mundo da cirurgia plástica não tem milagre, né? Tem aquela cirurgia que vai custar 6.000, que não é assim também, mas o meio termo nisso tudo, e o paciente tem que ter está pagando por aquele valor, está achando isso justo, né? Então é o que você me falou, poxa, eu resolvo com 2 atendimentos, não é quantidade. Algumas pacientes falam assim, doutor, preciso fazer drenagem todo dia. Eu falei, não, né? Se você bom atendimento, fizer uma boa técnica 2, 3 vezes por semana, às vezes é superior a fazer todo dia. Então, quantidade não é qualidade. Isso a gente vê no dia a dia, né? Eu falo para o paciente, você vai lá e compra uma camisa. Se você compra uma camisa baratinha, você sabe que 2 lavadas não vai estar mais prestando. Se você compra uma camisa um pouco melhor, você sabe que aquilo ali vai durar mais e por isso você está pagando por um preço mais alto. Então, essa percepção, não só de coisas materiais, mas também pelo trabalho de um profissional, é muito importante, né? Marci, como é que é esse negócio do curso aí? É todo mês você dá curso? Médico pode fazer o curso também? Não. Isso é uma pergunta que eu recebo diariamente de outros profissionais, né? Querendo saber com relação a isso. Mas eu entendo que, assim, né? Desde o taping até o exercício,
ele faz parte de um raciocínio clínico para desenvolver, promover a reabilitação, né? Então, por isso, isso é um fazer do fisioterapeuta. Então, infelizmente, eu respondo mensagens de colegas de outras áreas, eu fico super lisonjeada, né, de ser uma referência para essas pessoas, mas infelizmente, esse conteúdo eu não posso compartilhar com profissionais que não sejam fisioterapeutas, né? Porque ele está inserindo dentro de um processo que eu defendo, que é a fisioterapia pós-operatória, né? Muito legal, acho que é muito legal. É, por profissionais que defendem a sua área, né? Por profissionais que valorizam o que fazem bem e não por profissionais, às vezes, que tentam entrar na área do outro através, com um único objetivo, né? Que é ganhar dinheiro, né? Então, hoje a gente Sim, vê isso no mundo da saúde, entre os colegas, né? Médicos, biomédicos, dentistas, fisioterapeutas. Eu acho que, gente, não é uma competição, é um trabalhar conjunto, né? É cada um isso mesmo. fazendo o que tem de melhor em prol de um único objetivo. Então, quando a gente caminha junto, a gente sempre chega mais longe. Quando a gente tenta passar a perna um no outro ou correr mais do que o outro, não vale a pena. Então, essa percepção de equipe multidisciplinar, eu aprendi muito na oncologia. Na oncologia, a gente trabalha muito em equipe, em que Uhum. o assistente social, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo, o médico, todo mundo tem um papel fundamental na reabilitação do paciente oncológico. Então, na cirurgia plástica não é diferente, né? A gente tem o papel de cada um muito bem estipulado. E se o É isso mesmo. paciente entender isso, que não é um preço alto e sim um valor agregado, aí eu acho que a recuperação vai ser boa, o resultado vai ser bom, porque nem sempre um resultado estético perfeito é o melhor resultado. Eu falo muitas vezes, eu tenho resultados ruins, claro que eu tenho. Levanta a mão aí quem é cirurgião plástico e nunca teve um resultado ruim, né? A ideia é, dentro do possível, a gente fez o melhor. Não deu certo? Vamos tentar outra Exatamente. coisa. Vamos lá nas tuas drenagens. Tentei uma coisa, tentei outra, não deu certo? Bora para a próxima. Vamos pesquisar, É vamos isso estudar. mesmo. Falando nisso, eu vejo uns tapings, o Marci, que é um taping que é totalmente fechado, tem uns taping que Uhum. são só duas tirinhas, tem uns taping que tem umas cor colorida, a cor da bandagem muda o processo, como é que é isso? Não. Eu brinco que a cor da bandagem é o humor do fisioterapeuta. Mas eu brinco isso. Mas assim, não, a cor da bandagem não interfere em nada. Existem hoje duas técnicas que são utilizadas em centro cirúrgico. Uma é o linfotaping, que é uma técnica linfática com o objetivo de elevar, de fazer uma melhor drenagem dessa região, e o taping contensivo, que é o que eu desenvolvo, né? Que é um trabalho de aproximação de tecidos. São duas vertentes que objetivam um resultado final, né, muito parecido, que é o paciente estar bem, com redução do edema, com menor equimose. Mas hoje, de tudo que eu estudo, o taping contensivo ele vem de encontro com o que eu defendo e com o que eu acredito. Então, por isso, é a minha escolha terapêutica ao se utilizar a bandagem. Legal, legal. Ó, eu já lanço um desafio ao vivo para a Marcele, que ela vai ter que desenvolver uma técnica para eu evitar dreno em explante, tá? Se Mas você vamos desenvolver fazer. essa, se você desenvolver essa técnica, olha, as pacientes que operam comigo sabem do terror que é o dreno, tá? Eu falo assim, doutor, mas eu não quero dreno. Eu falei, mas dreno, pelo amor de Deus. Depois que eu comecei a pôr dreno, meu índice de complicação em explante diminuiu horrores. E daí, como a gente Uhum, começa a ver nos grupos de explante fora do país, eles também usam dreno. Então, por quê? uhum. Porque fica um espaço muito grande, né? Naquele Sim, espaço onde estava a prótese, 200, 300, 400 ml de prótese, eu tiro e fica ali um espaço morto muito grande. Então, o sim. dreno, ele acaba tirando muito líquido e sangue nos primeiros 2 a 3 dias, né? Agora, se Uhum. tiver um meio de conter, de uma bandagem que fecha ali, não precisa de dreno, a Marcela está lançado o desafio. Minhas pacientes agradecerão, né? Isso não Com tem preço, certeza. porque a retirada do dreno é um desafio, porque a paciente faz um mal-estar,
cai a pressão, desmaia, mas assim, faz parte do processo. Eu falo que na recuperação o pior não é a drenagem, que é, né, que dói, que incomoda, é o retirar o dreno. O dreno é É isso. terrível, É Marcele. chatinho mesmo, os pacientes se queixam. Eu vi, mas eu aceito o desafio e nós vamos elaborar um programa aí específico para isso. Eu adoro, eu sei, eu já te disse isso, né? Que eu adoro desafio. Eu já aceitei vários desafios teus e tá aí, aceito mais Aham! um. Outra coisa que É, perguntaram Outra coisa que perguntaram aqui é o número de atendimentos pós, né? Então, isso varia muito da quantidade, da técnica que está sendo utilizada, dos recursos que o fisioterapeuta está associando. Hoje, na minha prática clínica, um pós-operatório de mama, ele dura de 4 a 6 atendimentos, né? Então, dependendo aí da evolução desse paciente. Uma média, né? Entre 4 e 6 atendimentos, eu consigo entregar esse paciente 100% reabilitado. você, nesse seu atendimento, quando você fala em quantidade, o tempo de atendimento ele é maior, porém menos quantidade? Como é que funciona essa proporcionalidade? Porque também assim, 4 atendimentos que valem por 10, às vezes no tempo, isso acaba compensando. Não sei, existe um É, tempo aí. não, na verdade, assim, com relação a tempo, o atendimento ele é feito, eu separo sempre uma hora para o meu paciente, né? O que eu vou fazer nessa uma hora é uma escolha de acordo com a necessidade do paciente a cada encontro, né? Mas o que me permite uma recuperação muito mais rápida é a associação de recursos. Então, é o movimento, é a terapia manual, é a liberação de musculatura, eu promover para esse paciente um retorno da funcionalidade dele, é o taping. Então, é o conjunto que me possibilita esse número menor de atendimentos. Não é uma coisa só, né? Eu sempre digo, o paciente fazer só o taping em centro cirúrgico não vai fazer milagre na recuperação como um todo. Ele vai precisar de um acompanhamento pós-operatório também, né? Mas ele me ajuda a prevenir algumas coisas. Então, se eu tenho um edema controlado desde uma fase transoperatória, né, lá em centro cirúrgico, eu vou conseguir, obviamente, ter uma recuperação desse paciente no pós com um menor número de atendimentos ainda. Então, é isso que vai mudar, é o que está sendo associado, né? Márcio, eu falei no começo, mas eu ainda tenho esse receio. Algumas vezes me parece que essa bandagem, ela é bastante firme à pele, claro, esse é o objetivo. Existe o risco de fazer uma alergia, uma bolha, uma ferida por causa da bandagem. Por exemplo, às vezes a gente faz uma lipoaspiração um pouco mais agressiva e aquela pele fica um pouco até com um pouquinho de, quando fica mais roxinha a pele, a gente fica morrendo de medo de ter uma necrose. A bandagem nesse sentido, ela pode agregar um risco ou não? Olha, risco sempre existe, porque é um adesivo, né? O que a gente vê aí ao longo dos anos, que eu sempre brinco, né? No começo a gente erra, né? Isso faz parte de Claro. qualquer processo evolutivo. E hoje a gente consegue já com bastante segurança preservar a pele desse paciente, né? Mas a técnica, as pessoas veem uma fita colada, né? Uma mama com bandagem e acha que é simplesmente colar, né? Mas existe uma técnica por trás disso, existe uma forma da gente conseguir fazer com que esse paciente tenha menor chance de desenvolver alergias, de ter bolhas. Então, a maior parte das bolhas, elas estão ligadas ao erro de aplicação, né? Ao erro de execução de técnica. Então, hoje a gente consegue isso com bastante segurança aos nossos pacientes. Não vamos dizer que a gente não pode ter uma alergia, como a gente pode ter ao micropore, a qualquer outro adesivo, né? Mas a gente consegue hoje fazer com muita segurança a bandagem. Eu faço taping em cirurgias de face, em abdominoplastias, então cirurgias que têm um comprometimento de retalho bem importante, mas a gente consegue com bastante segurança fazer isso para os pacientes. Olha que interessante, você fala, bandagem, ó, em abdominoplastia que tem um descolamento importante, face que existe um descolamento importante, explante que existe um descolamento importante, eu acho que é a próxima tendência nesse momento, tá? É Ó, isso na mesmo. verdade hoje
Hoje eu tenho realizado aí cerca de 3 a 5 implantes por semana, então existe uma demanda bastante grande, né? Em que, sim, Cláudia, já ouvi teu comentário ali, a gente vai operar sábado, vamos tentar aí, vamos ver até sábado se a gente desenvolve uma técnica, não sei, né? Mas a gente precisa sim tentar evoluir no sentido de achar técnicas mais modernas para uma recuperação mais efetiva do meu paciente, do nosso paciente, né? É isso A mesmo. Marcele já topou alguns desafios meus, né? Algumas pacientes com casos desafiadores, em que Uhum. uma boa técnica de liberação de cicatriz, liberação de fibrose, ajuda na recuperação do implante. Gente, retirar a prótese não é simples assim, não. Vai lá, tira a prótese, dia seguinte está lá na praia. Não. Retirar a Uhum. prótese é uma cirurgia agressiva que tem risco de machucar o músculo, que existe um Uhum. espaço enorme ali para fazer uma cicatrização patológica, em que a drenagem específica, bem indicada e bem executada, vai garantir que a mama fique macia, que fique soltinha e que fique mais É bonita isso mesmo. possível no pós-operatório. O que mais de questão, Marcele Martins? Meu Deus. Uma outra pergunta que fizeram são as intercorrências mais frequentes em explante. O que que você tem observado aí na sua prática? O que que, infelizmente, a gente não pode falar só das coisas que dão certo, né, doutora William? É importante que a gente informe o que também pode evoluir, né? E não Com necessariamente isso é um certeza. erro cirúrgico, né? Não necessariamente isso você errou ou o profissional que está acompanhando o pós errou, mas sim inerente ao próprio procedimento, né? Eu te digo que, na minha experiência com explante, a maior complicação, a mais frequente, era o sangramento, né? Seja por algum vaso que depois da cirurgia acabou se abrindo por uma diferença Uhum, de pressão, um aumento de pressão, algum uhum, movimento, mas eu nunca acho que foi culpa da paciente. Às vezes, assim, doutor, eu forcei, por isso que sangrou. Não, eu acho que quando tem que sangrar, sangra, quando tem que juntar líquido, junta. A gente sempre vai tentar fazer o melhor para que isso não aconteça, mas às vezes pode acontecer, né? uhum, Quando o sangramento ele é mais intenso, ou então por algum motivo o dreno ele entope, às vezes a gente tem que voltar para o centro cirúrgico 1 ou 2 dias depois para limpar aquele sangue acumulado e uhum, reposicionar o dreno. Então, uhum, por causa das complicações que eu tive no futuro, que a grande maioria foi o sangramento, hoje eu estabeleci como rotina a colocação do dreno. Não que o dreno evite um sangramento, não. Mas o dreno, ele ajuda a monitorizar o uhum, sangramento e quando é um sangramento pequeno, ele acaba resolvendo. Então, hoje, uhum, infelizmente, o dreno faz parte da minha rotina de explante. É mais trabalhoso colocar, é difícil de retirar, mas acaba valendo a pena por causa desse uhum. tipo de complicação. Eu acho que complicações de cicatrização, né, é uma coisa muito frequente. Às vezes, a prótese ela faz uma certa atrofia da glândula. Pelo fato de você criar Uhum, um espaço embaixo da glândula, interpondo a prótese entre o tórax e a glândula, isso pode provocar uma certa atrofia de tecido mamário. E que com o uhum, explante essa atrofia ela fica evidente. Aí algumas falam assim, uhum, doutor, mas minha mama ficou com um fundo, ficou com uma fibrose, ficou com uma retração. Eu falo que às vezes, geralmente, isso é sequela que não dá para a gente prever, né? Vide isso algumas mesmo. pacientes que você tratou que às vezes uma prótese inflamada gera uma retração de Isso tecido, mesmo. né? E que muitas vezes a gente não consegue prever. Eu digo para você que o explante, o grande desafio do explante é a previsibilidade de resultado estético. Gente, é muito difícil prever o resultado estético do explante. Às vezes, eu te Uhum, digo que na imensa maioria das vezes surpreende, tá? Surpreende uhum, por quê? Porque a paciente, eu tento no meu dia a dia pôr a expectativa do paciente lá embaixo. Daí ela fala assim, nossa, doutor, me preparei para um resultado muito pior do que esse. Então acaba sendo um resultado bom, ou às vezes um uhum. resultado ótimo. O que depende do resultado estético do implante é muito mais o que a paciente tem de mama do que propriamente a técnica que eu executo, né? Isso mesmo. É, onde que vem a drenagem nisso tudo?
é na ajuda, na reabilitação, na ajuda de não acumular líquidos nessa cirurgia. Eu já tive algumas pacientes que, mesmo com dreno, tiveram que fazer punção guiada por ultrassom, porque acumulou ali um pouco de líquido, né? E muitas vezes algumas retrações cicatriciais. Você bem sabe que por causa dessa atrofia do tecido, dessa inflamação crônica, o tecido ele cicatriza de uma maneira meio errática, né? E cada vez mais a gente tem aí compartilhado experiências com a fisioterapia na tentativa de arranjar, na tentativa de atingir um resultado estético ótimo. Na cirurgia plástica mesmo, né? Numa lipoaspiração, numa abdominoplastia, na cirurgia de face, é claro que a gente tem uma expectativa, mas nem sempre ela se concretiza, porque são muitos fatores envolvidos, né? É isso mesmo. Ô Marcele, quando você fala em tratamento de fibrose, existe um tempo ótimo para intervir ou não? Aquela paciente que teve lá, tirou um explante, evoluiu com uma retração, 5 meses depois ela pode tentar tratar. Como é que funciona esse teu trabalho com as fibroses? A fibrose ela pode ser tratada a qualquer momento, independente se tem 3, 5, 1 ano, 2 anos. Se for fibrose, por isso que tem que ter um diagnóstico correto. Se for fibrose, ela tem como responder ao tratamento, sim, tá? Nós conseguimos tratar, eu já tratei casos de fibroses antigas, de 4, 5 anos, que o paciente vinha de tratamentos extremamente agressivos, né? Buscando resolutividade e não encontrava essa resolução. Por quê? Muita gente quer tratar a fibrose, eu brinco, na pancada, né? Como se força fosse resolver o problema, né? E o que acontece é que o tecido ele responde fazendo mais fibrose. Então, isso faz com que o paciente entre num ciclo vicioso de formação de fibrose, né? Então, quando a gente consegue romper esse ciclo, nós conseguimos entrar numa resolução e numa reorganização do tecido de cicatrização e, consequentemente, melhorar essa fibrose, mesmo ela após anos de formação, né? Por isso que tem que ter o diagnóstico correto. Tem paciente que me procura e fala, quero tratar minha fibrose. Eu vou avaliar, o paciente não tem fibrose nenhuma. Ele tem um monte de irregularidade. Buraco, tem buraco. Buraco, e não é fibrose. Então, não tem como eu oferecer um tratamento resolutivo para o paciente, sendo que não é fibrose. Então, tem que ter essa diferenciação aí de diagnóstico mesmo. Eu falo, gente, lipo faz buraco, lipo faz irregularidade. Claro que a gente tenta ao máximo durante a cirurgia deixar a espessura dos retalhos bem homogêneos, bem regulares, mas uma irregularidade ou outra, eu falo, normal, não, normal. Doutor, é normal, minha barriga tá torta? Eu falei, normal, não, mas é esperada. Com o tempo, com a cicatrização, geralmente esse tecido ele se acomoda melhor. Mas eu juro, lipo, eu adoro o retoquezinho de lipo. Por que não? Ficou uma areazinha um pouquinho mais alta, a gente vai ali e depois de 6 meses, mais ou menos, a gente vai ali e corrige. Márcia, essa é uma pergunta também que eu sempre tive dúvida. Existe, do ponto de vista fisioterápico, o momento ideal para a gente reintervir cirurgicamente? Até quando dá para a gente ir levando com drenagem, com tratamento de fibrose? Existe um momento que você fala assim, doutor Will, não adianta que tem que operar. O que acontece? Até 6 meses, né? Esse paciente, se estiver sendo bem tratado, ele já entrou em fase de remodelamento. Então, esse paciente já está numa melhora fisiológica desse tecido, né? Que é o remodelamento final. Eu sempre peço para os pacientes, se puder esperar pelo menos 6 meses, é a melhor forma de reintervir. Porque eu já vou ter uma qualidade desse tecido muito melhor. Porque assim, o paciente às vezes ele acha que é só tirar mais um pouco. Mas esse tecido já está todo inflamado, proliferou tecido de cicatrização. Então, se mexer em cima disso, só vai piorar, né? Então, tem muita gente que acha que eu estou com fibrose e vou fazer uma nova cirurgia que vai melhorar a fibrose. Não melhora. Pelo contrário, muitas vezes piora, né, o quadro. Então, isso é importante respeitar esse tempo aí de intervalo. Tinha uma pergunta aqui que eu vi, como é a fibrose pós-explante? Estão perguntando aqui. A fibrose pós-explante, na minha experiência, né, doutor William, ela é mais do ponto de vista de cicatrizes, né, de retrações cicatriciais.
ou da cirurgia É isso mesmo. anterior, de onde era a retração da via de colocação, que muitas vezes não é possível fazer a remoção pela via de colocação. Vejo bastante aderência nesses pontos, né? Ou até mesmo locais foram mais traumatizados. É isso? É Confirma? exatamente isso, confirmo, confirmo. Na verdade, a retração, a fibrose no explante é aquele espaço ali que a prótese estava preenchendo e que na retirada aquele tecido ele retraiu. Às Uhum. vezes existe alguma deformidade e sequela do explante porque era um tecido que estava inflamado, porque era um tecido que estava atrofiado. Alguns casos que a Marcele tratou eram pacientes que tinham próteses inflamadas, que o tecido estava inflamado, e quando tirou aquele fator inflamatório, que muitas vezes é a prótese, não exclusivamente, mas é um dos fatores, aquele tecido cicatrizou e aderiu na costela, aderiu na musculatura subjacente, né? É Então, isso o mesmo. tratamento precoce, a mobilização dos tecidos de maneira precoce, o acompanhamento fisioterápico precoce é fundamental. Então, aquela paciente que fala assim, ai, doutor, não, da outra vez eu não fiz nada, vai dar tudo certo. Eu também acredito nisso, tá, Márcia? Eu falo para algumas pacientes, não, quando vai dar certo, dá certo mesmo. Quando dá errado mesmo, né? É isso Eu, mesmo. é claro que a gente tem que utilizar da ciência, da tecnologia para a gente querer chegar no resultado ótimo. Mas eu confesso que quando eu fui residente no hospital de clínica, com fisioterapia, com drenagem, e estava tudo certo, né? Então, é claro que se a gente tem tecnologia, se a gente tem recurso para ter uma qualidade melhor de pós-operatório, poxa vida, né, Marcele? Por que É uma não fazer? judiação, uma judieira, aquelas pacientes cheias de lipo, cheia de lipo, cheia de roxo, então, querendo ou não, esse acolhimento, esse carinho, esse tratamento, que daí a gente não sabe do que está falando, eu não sei do que está falando, faz drenagem que vai melhorar, né? Porque a gente sabe que existe esse tratamento, existe esse acompanhamento e é fundamental. Ô, Márcio, infelizmente nosso tempo está se acabando, está se esgotando. Pessoal, eu vou deixar essa live salva. Eu sou dois zeros às esquerdas quando a gente fala em negócio de salvar e manda não sei o quê. A última vez eu consegui gravar no meu IGTV, mas se eu conseguir eu te mando essa live, tá? Márcio, deixa o Combinado. recadinho final. Ó, a gente tem um segundo tempo dessa live daqui a alguns dias, tá? Vamos marcar Isso. para a gente falar de como é que vai ser o nosso tratamento das explantadas, tá? Isso mesmo, eu agradeço. Voltaremos a falar sobre isso, porque ficou bastante assunto pendente, muitas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, mas eu estou à disposição, eu interajo bastante com as pessoas que me procuram, então eu estou aí à disposição para contribuir com quem achar que eu posso levar alguma informação que vá ajudar no pós-operatório, tá? Obrigada, doutor William, não tenho palavras para agradecer a sua abertura à equipe multidisciplinar, isso é fantástico. Eu fico muito feliz de ter médicos como você, parceiros, né, que valorizam a fisioterapia em prol do nosso paciente. Márcia, eu que agradeço de coração você ser sempre tão solícita, tão proativa em cuidar das nossas pacientes, em vir no meu consultório, trazer máscara e souvenirs e falar, William, estou à disposição, vamos criar junto, vamos crescer junto. Eu acho que é isso, é trabalho em equipe e você só soma com os teus cursos, com as tuas aulas, com a tua proatividade em crescer dentro da fisioterapia. Isso é admirável, tá? Você e teu Muito marido, que eu obrigada. vejo as lives lá, que é um super de um casal aí, empreendedor. Tá Ele bom? sempre Nos está falamos em por breve, se trás. Deus quiser. Mas aqui também, ó, do lado tem aqui a patroa, tá? Que também sempre me ajuda e eu acho que é isso, né? Quando um casal cresce junto, tudo melhora e tudo vai bem. Beijo, fica com Deus. Pessoal, muito obrigado pela participação, foi Beijo. ótimo e é claro que a gente está sempre à disposição para qualquer eventual dúvida. Fica com Combinado. Deus. Boa Beijo. noite. Obrigada, Obrigado. doutor William. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.